A partir de agora você ouvirá um testemunho que poderá mudar a sua vida. Ouçamos com muita atenção o irmão José Roberto Gonçalves dos Santos, pois assim como Jesus Cristo mudou a vida dele, poderá mudar a sua também. Quero saudar os irmãos com a santa paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar neste lugar e realizar um dos meus sonhos, falar do poder e da maravilha de Deus. Hoje, aonde eu estou completando 25 anos, o Senhor Ele me presenteia com este testemunho maravilhoso. Eu quero que você preste atenção e escute o que Deus tem a falar para ti. Vamos ler lá em São Marcos 5,19 que diz: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia ó tão grande coisa que te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. E também eu quero deixar lá em Esdras 10:2, parte B, que diz: ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Não sei qual é a sua situação. Não sei aonde você tem chegado. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor mudou meu viver, Ele pode mudar a tua vida. Ainda há esperança. Preste atenção no que o Senhor fez e pode fazer muito mais. Está aqui, ao vivo, um homem que foi pai de santo da Quibanda, o homem que foi chefe de gangue, hoje lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quero mostrar o poder e a maravilha que Deus faz numa vida sem esperança, numa vida que para muitos não tinha jeito, mas o Senhor, o Deus do impossível, Ele deu jeito, e hoje eu glorifico o seu nome. Aleluia. Quero te dizer que no ano de 1987, 16 de abril, aos 15 anos de idade, eu perdi a coisa mais preciosa aqui na terra, que foi minha mãe. E naquela noite, naquela madrugada de dor, de angústia, sem esperança, chegou a notícia que a minha mãe tinha falecido. E cada um dos meus irmãos teve uma reação diferente. Um dava socro na parede, outro chorava, outro gritava, outro desmaiava. E ao me levantar da cama, eu recebi aquela notícia, dizendo que a minha mãe tinha partido. E ali eu começava a chorar, começava a me desesperar. E de repente, eu ouvi uma voz diabólica, uma voz que falava comigo e dizia para eu me matar, porque minha mãe me esperava. E eu corria até a cozinha, pegava aquela faca e tentava enfiar no meu próprio peito, mas uma mão sublime, aleluia, ela segurava. Eu olhava procurando, não havia ninguém, a faca tinha caído. E novamente eu peguei aquela faca para enfiar no peito, mas alguém, um vizinho, se aproximou e tomou a faca. O tempo foi se passando. Meu pai, eu imaginava que ele ia deixar de beber, mas foi pior ainda. E eu comecei a conhecer pessoas que se dizia ser meu amigo, aonde Provérbio 16:25 diz: há caminho para o homem que parece direito aos seus olhos, mas afinal são caminho de morte. E aquelas pessoas que diziam ser meu amigo começaram a me levar para caminho diferente. E eu comecei a procurar paz onde não existia paz, porque a paz verdadeira só na pessoa de Jesus Cristo. Eu comecei a procurar refúgio aonde não existia refúgio, porque o refúgio verdadeiro está na casa do Senhor.
Aleluia. E eu comecei agora a beber. Bebia dia e noite, procurando preencher o vazio da minha vida. E a bebida não pôde preencher aquele vazio. E agora comecei a entrar a beber o loló. Comecei a cheirar bastante droga. E nada podia preencher. E fui conhecendo mais e mais caminho diferente. E fui levado ali na torre para ser chefe de uma gangue. Aonde eu comandei aquela gangue que tinha 40 pessoas. E eles tinham de fazer tudo o que eu mandava. Eu me lembro que num certo dia, eu voltando para minha casa, estava dopado. Estava desarmado naquele momento, mas bastante drogado eu estava. E ali eu achava meu pai agredindo uma das minhas irmãs. E tomava a sua frente e disse para o meu pai: agora é eu ou você? E ele disse: tudo bem, vamos lá para fora. Ele puxava uma faca para me furar. E naquele momento eu estava desarmado. Peguei um pedaço de pau e nós fomos lá para fora. Meu pai pegou areia para poder jogar nos meus olhos e me enfaquear. E quando ele se abaixava, eu começava a ouvir mais uma vez aquela voz diabólica. E ele disse para mim: mate ele. E eu levantei aquele pau para matar o meu próprio pai. Mas quando eu ia fazer aquele ato, eu agora comecei a ouvir uma voz diferente. Uma voz sublime, uma voz suave. E quando aquela voz falou no meu ser, todo o meu corpo estremeceu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer que quando Deus fala, a terra treme e se cala. E eu peguei aquele pau, larguei e corri. A polícia veio, me levou e meu pai. Nós fomos presos. Eu fui como vítima. Mas meu pai é um homem que conhece bastante autoridade aqui na terra. Bastou um telefonema e ele foi solto. E ele disse, quando chegasse em casa, ia matar eu e minhas irmãs. E nós tememos. E saímos daquele lugar e fomos morar em Nova Descoberta. E chegando em Nova Descoberta, numa noite de carnaval, eu chegando na casa do meu irmão, ele estava lá, de chapéu, fisionomia diferente e bastante pessoas reunidas com ele. E ali, aquele espírito, se dizendo ser espírito de luz de mesa branca, conhecido como Viramundo, veio falar comigo e perguntou o que era que eu queria. Eu disse como jovem, disse que nada tinha a perder e queria mulher e dinheiro. Era numa noite de carnaval. E ele disse para mim: desça agora numa casa de festejo e lá já está lhe esperando. E realmente já tinha. Havia uma jovem bem bonita e bastante dinheiro. Já estava tudo me esperando. Eu disse: o negócio é bom. Eu agora vou começar a frequentar o espiritismo. E comecei a frequentar o espiritismo lá no Alto José Bonifácio. Um domingo sim, outro não. De 2 horas da tarde até 11 horas ou meia-noite. E comecei a conseguir tudo o que eu queria materialmente. Tudo o que eu queria materialmente ele começou a me dar. E eu agora comecei a me aprofundar mais e mais no espiritismo. E um certo tempo eu era levado ao PG, ao Congá, e era consagrado a pai de terreiro. Aleluia. E ali, no córrego do Boleiro, em Nova Descoberta, abri um centro espírita. E ali havia uma jovem que foi nascida e criada no espiritismo. Nós fomos viver juntos. Começamos a ser conhecidos por pessoas na cidade de Olinda e Boa Viagem. Pessoas de renome. Pessoas muito importantes. Começaram a minha procura para fazer feitiçaria. E comecei a ganhar bastante dinheiro.
quantos carros eu queria, tudo que eu queria materialmente, porque o inimigo, ele coloca o homem lá no ágio, mas depois puxa o tapete para levar o homem à sepultura. Eu comecei a ser conhecido por pessoas no Japão, na Coreia, e aquelas pessoas vinham à minha procura e começava a me dar bastante dólar, mas nada podia preencher o vazio da minha vida. Eu me lembro também que aquela jovem que já tinha uma criança, aos 4 anos de idade, também recebia aqueles espíritos imundos. E eu fui me aprofundando na magia negra, cada vez mais me aprofundando, aonde eu fiz um pacto de sangue, aonde só Jesus podia me libertar. E aquela criança, com 4 anos de idade, também recebendo aqueles espíritos, eu me lembro num ritual de magia negra, era quebrado o vidro, e aquele espírito imundo vinha sobre a criança, e ela passava por cima dos vidros, e o outro espírito imundo, chamado Chucaveira, vinha sobre mim e tomava o sangue da criança. E depois era feita uma feitiçaria para fechar aquele corpo. Eu me lembro também que eu tinha uma arma consagrada e ungida ao demônio tranca-rua. E ele disse que me amava. Ele disse que nada podia com ele era grande. E qualquer confusão, eu invocasse o seu nome. Eu me lembro que num certo dia, eu brigando com um certo homem, eu invoquei aquele espírito. E pegando aquela arma, ele vinha sobre mim e me dava uma força sobrenatural. E com a sua mão eu ergui aquele homem de cabeça para baixo. E na mão direita havia o facão. E ele ordenou que eu torasse a sua cabeça. Mas quando eu ia fazer aquilo, se aproximou perto de mim uma irmã cheia do poder de Deus, uma irmã cheia da virtude de Deus. E ela me pegava pela camisa e dizia: em nome de Jesus. E eu caía por terra. E a palavra diz: conhecer a verdade, e a verdade ela vos libertará. E ali eu comecei a me interrogar e a dizer: como é que pode? Ele disse que era grande, ele disse que nada podia com ele, mas só esse nome Jesus conseguiu derrubar ele por terra. E eu fui começando a entender que havia um ser mais poderoso, um ser que só o seu nome tinha autoridade. Aleluia. Mas o tempo foi se passando. Eu vivia num quarto preso, aonde só existia noite para mim. E eu cheirava, bebia muitas drogas. E muitas vezes eu botava a arma na cabeça, a faca no peito, para tirar minha própria vida. Mas eu via uma voz que falava comigo naquela escuridão. Uma voz bem suave que dizia: eu sou dono da tua vida. E a chave da morte e do inferno está nas minhas mãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas o tempo foi se passando. E eu fui me aprofundando mais e mais na magia negra. Trabalhando com o voodoo. Bebendo sangue humano, vísceras humanas. Matando as pessoas na feitiçaria. Adquirindo todos os bens material, mas dentro de mim permanecendo vazio. E um certo dia, nasceu a minha filha, a Priscila. E eu levando até o Congá. Chegando lá, aquele espírito se manifestou em outra pessoa e disse para mim: olhe, é chegado o tempo de você retribuir tudo o que eu te dei. É chegado o tempo de você pagar o preço de tudo que eu te dei. E eu disse para ele: tudo bem,
dinheiro para mim não é problema, eu pago através de oferenda. E ele disse: não, o preço é a criança. Mate ela para mim, dê o seu sangue dela para mim, me dê as vistas dela para mim. Mas eu amo a minha filha. E o amor, ele superou a da camachubra de camaná, as artimanhas do inimigo. E eu disse: não, a minha filha eu não lhe darei. E descendo até a minha casa, chegando num peji, comecei a quebrar todos os orixás. Como diante de mim apareceu um ser. Diante dos meus olhos, como eu vejo os irmãos, eu vi aquele ser, metade urso e metade cachorro. Havia 2 metros, e eu caí assustado. Mas eu lembrava do hino que uma irmã cantava, um hino que dizia: não sou mais aquele escravo do pecado aterrador, não sou mais prisioneiro, sou soldado do Senhor. Aleluia. E quando eu cantava este hino, aquele ser espiritual desaparecia, e todos os orixás começaram a se quebrar. E eu disse para Deus que estava cansado, que mais não queria ser pai de terreiro, que mais não queria ser chefe de gangue. Aonde eu me lembro que eu subia naqueles altos de Nova Descoberta com as armas, e muitas vezes batia no peito e dizia: eu sou rochedo, mas eu era pó e cinza, porque rocha que não se abala é Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu disse a Deus: eu estou cansado. E a palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas alguém morreu no espiritismo. Uma pessoa que vivia procurando refúgio, uma pessoa que vivia procurando cura no espiritismo, estava dentro da UTI. E ali, aquele demônio se manifestou nela dentro da UTI. E seu esposo estava ao seu lado. E aquele demônio disse, se passando por espírito de luz de mesa branca, disse a seu esposo que eu ia matá-la através da magia negra. E ela morreu. Ele acreditou na voz do inimigo, se armou e veio me matar. Eu também me armei porque eu ainda não tinha Cristo. Mas Deus já pelejava por mim e nada aconteceu. Mas no dia seguinte, morria mais alguém ali no córrego do Boleiro. E eu era acusado daquela morte na magia negra. E alguém agora me procurava para me matar. E eu tive de sair do córrego do Boleiro e fui morar no alto do refúgio. E chegando naquele lugar, numa vila onde só tinha pessoas espíritas, a minha filha Priscila, que ele pediu que eu oferecesse, ficou com pneumonia no pulmão esquerdo, uma infecção. Eu a internei no hospital, lá no Hospital Infantil do Arroio. E também a minha ex-esposa, ela também ficava enferma. E aquela criança de 4 anos de idade, que também recebia aquele espírito imundo, eu deixei na casa dos vizinhos. A minha família morando distante. Todo o dinheiro que eu tinha conseguido no espiritismo acabou. E eu agora não tinha onde buscar. E tinha de levar café, almoço e janta para minha ex-esposa e para aquela criança. E quando eu chegava em casa era 11 horas da noite para pegar aquela criança de 4 anos de idade e poder fazer os afazeres de casa. E quando eu estava ali fazendo os afazeres de casa, a angústia tomava conta de mim, o desespero. E agora eu contemplava o demônio Exu Caveira, como eu contemplo os irmãos.
E aquele demônio vivia me atormentando dia e noite. E dizia para mim: este é o demônio que manda as pessoas se matar. Se mata, porque tudo isso vai passar. Se mata porque a única solução para você é a morte. Mas Deus mandava minha irmã sair do Imbura até o alto do refúgio. E quando minha irmã chegava em casa, ela dizia para mim, num dia de domingo: Roberto, Jesus, Ele te ama. Roberto, ainda há esperança para ti. Jesus, Ele quer mudar o teu viver. Ele veio dar vida e vida com abundância. Eu chorava e dizia para minha irmã: pede para teu Deus, para Ele me libertar. Senão eu vou dar um tiro na cabeça, porque eu não suporto mais. E algumas horas depois, os médicos mandaram me chamar. E quando eu chegava no hospital, eles disseram para mim: olha, não há mais solução para a tua filha. A pneumonia comeu seu pulmão. Ela está oca. A qualquer momento ela vai partir, ela vai morrer. E eu disse: eu levo minha filha para casa. E assinando o termo, eu trouxe minha filha para casa, chorando. Eram as 7 horas da noite, um dia de domingo. E quando eu cheguei na minha casa, já havia pessoas espíritas, já havia feiticeiro me esperando. E quando eu cheguei com minha filha, quase morta, eles disseram para mim: volta a me servir no espiritismo, na magia negra, e eu deixarei a tua filha boa. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu amava a minha filha. Eu disse: olhe, por amor à minha filha, deixa ela boa, e eu voltarei a te servir na magia negra. E começou a feitiçaria. E negócio de meia hora depois de feito aquela feitiçaria, a minha filha morreu. A minha filha faleceu. Mas lá em João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia, glória a Deus. E o 40 que diz: se crer, verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Oh, da camachubra, da camanai. A minha filha estava morta. Os feiticeiros disseram que não podia fazer mais nada. Eu via que não havia mais refúgio no espiritismo. E agora precisava do verdadeiro refúgio. E eu peguei a minha filha já morta nos braços. Fui até meu quarto. Ajoelhei, abri a janela. Faltava 15 minutos para as 9. Levantei a mão para o céu e disse: Deus, se tu és o Deus dos crentes, o Deus que os crentes tanto clamam e crê, dá vida à minha filha, e eu serei teu servo, e tu serás meu Deus. Eu quero dizer para você, você que está a ouvir esta fita, que Deus, Ele é o mesmo. Ele é o de ontem, Ele é o de hoje e será eternamente o mesmo. Deus não mudou. Ele ainda ressuscita os mortos. Ele ainda faz o cego enxergar e o paralítico andar. E naquele momento que eu clamava ao Deus dos crentes, ao Deus que responde, ao Deus fiel, a minha filha voltou à vida. Naquele mesmo momento eu glorificava a Deus, mandava aqueles feiticeiros ir embora, pus uma calça e fui aceitar Jesus. Faltando ainda 5 minutos para as 9,
E chegando numa certa igreja, havia muita gente. E eu fiquei do lado de fora. E eu disse, Deus manda um irmão. E aquele irmão vindo, eu disse, irmão, espera aí. Fala deste Deus para mim. Prega este Deus para mim. Fala deste amor para mim. E ele começou a falar deste amor maravilhoso. Começou a falar de Deus e da sua misericórdia. E ali eu me manifestei. E ficava inconsciente. Porque os espíritos, quando vêm sobre nós, é sobre uma carga. E nós ficamos inconscientes. Mas voltando a si, ele perguntava como era meu nome. E eu disse que meu nome era Roberto. E ele disse, o que é que você quer? Eu disse, irmão, eu quero ser liberto. Ele disse, vamos lá para dentro. Eu disse, irmão, eu não sinto minhas pernas. E ele me pôs no ombro e começou a me levar. Mas quando eu estava chegando, alguém do ministério se aproximou e me parava. E mais uma vez aquele espírito imundo veio sobre mim e desafiava aquele irmão, desafiava os irmãos. E aqueles irmãos temeu e mandou cada irmão ir para sua casa e me deixou ali endemoniado. E quando aquele demônio bem quis, foi embora. E ali eu estava sentado, sem esperança. E alguém se aproximou perto de mim e perguntava como era que eu estava. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele me explicou. E eu disse, eu queria ser liberto, mas não foi possível. Eu agora vou ser ateu, eu agora não vou crer em mais nada. Mas Provérbio 16 primeiro diz que o coração do homem, ele faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu disse para aquele irmão, olha irmão, me leva até minha casa, porque eu ainda estou tonto. E aquele irmão me levava até minha casa. E ali, eu ia dormir, sem esperança. E quando eu estava dormindo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do mistério, Ele faz como Ele quer. Ele agora me dava um sonho. E eu me lembro que naquele sonho, eu me apresentava diante de uma jovem bem bonita, mas só que ela estava presa. E ao seu lado havia bastante ouro, bastante prata, bastante dinheiro. E nas suas mãos havia um poder. E ela dizia para mim, volta a viver comigo aqui preso. E eu te darei todo este ouro, toda essa prata e este poder. E eu parava e olhava para cima e via sobre as nuvens uma árvore aonde os seus frutos brilhavam. E eu dizia, não, eu não quero mais viver aí com você preso. Eu agora quero comer daquele fruto. Mas eu disse, como é que eu posso chegar até lá? Como de repente apareceu diante de mim uma criança vestida de branco e disse para mim, me dê as mãos e eu te levarei até lá. E eu dava as mãos àquela criança e começava a caminhar. E aquela jovem que estava presa, ela ficava furiosa e dizia, já que você não quer viver aqui comigo, eu vou te lançar nesse buraco. Havia um buraco ao seu lado, e naquele buraco havia um fogo, e este fogo não se apagava. Havia uma escuridão terrível, e ela ordenava a um gigante se levantar daquele lugar, me pegar e me jogar ali dentro. E eu, nos meus pensamentos humanos, eu disse, e agora? Vai eu e essa criança. Mas não sabia eu que aquela criança, neste sonho, nesta revelação, representava um anjo. E ela disse para mim, cala-te e contempla. E com a sua mão, derrubava todo aquele gigante. E nós continuávamos
a caminhar. E quando nós caminhamos, eu via uma escada. E nós começamos a subir. E diante daquela escada havia uma porta enorme. E ela se abria. E eu via o homem de branco sentado naquele trono enorme. E sua face brilhava mais do que o sol. Aquele homem, com aquele brilho, aquele resplendor no rosto, eu não podia contemplar só e abaixava a cabeça, mas ele falava comigo e dizia: vem, há anos que eu te espero. E quando eu entrava, as portas se fecharam. Mas eu me lembro que antes de eu chegar, no meio do caminho ele dizia para mim: olha ao teu redor e contempla o destino deste mundo. E quando eu olhava ao meu redor, eu via este mundo numa escuridão terrível. Eu via uma guerra, aonde mundos corria para um lado, para o outro, sem paz e sem solução. E quando eu cheguei lá dentro, eu contemplava uma cidade, dos muros altos, uma cidade onde as suas ruas são de ouro e cristal. O lugar é lindo, onde eu não tenho palavra para expressar a sua beleza. E ao seu lado havia aquela árvore e um rio, e eu corria para comer o seu fruto, aonde hoje eu sei que era o fruto da vida eterna. Glória a Deus. E eu me despertava daquele sonho. E aquele sonho, aquela revelação, ele me deixava inquieto. Eu nunca tive um sonho daquele. E me interrogava, eu procurava alguma resposta. Mas se passando uma semana, chegando o domingo, Deus mandava minha irmã de Olinda até minha casa. E ela disse: olha, você não teve um sonho, e sim uma revelação. Deus te mostrou o inferno e o céu em mistério. Eu quero te dizer que hoje Deus vai te libertar. E Deus tomava ela em profecia e dizia para mim: homem, hoje eu estou te tirando da morte para a vida. E ao chegar à noite, quando nós íamos para a igreja, no córrego da areia, eu dava de frente àquele demônio chamado Exum Caveira e Tranca-Rua, aonde eu tinha dado meu sangue, feito um pacto de sangue, uma aliança, aonde só eu contemplava e via ele face a face. E ele disse para mim: para onde é que você vai? Porque você me pertence. Mas eu quero te dizer que ele não passa do mentiroso, porque a minha vida e a tua vida está na mão de Deus. Mas muito ali me considerava como louco. Dizia que eu estava doido porque via eu falando sozinho. Mas não era loucura, e sim opressão diabólica. E eu disse para minha irmã: olha, ele está aqui. E disse que ia fazer a mesma coisa que fez quando eu fui aceitar Jesus. Mas ela, com a autoridade e com a ousadia do Espírito Santo, disse: olha, Satanás, meu irmão hoje vai ser liberto, porque maior é quem está comigo. E quando nós descemos para o córrego da areia, eu, minha ex-esposa, minha irmã, meu cunhado e o demônio comigo. E chegando lá, eu entrei, ele também entrou e sentou comigo no último banco. E ao sentar no último banco, ao começar o culto, eu comecei a dormir.
E no finalzinho do culto, meu cunhado bateu no meu ombro e eu despertava. E eu vi aquele demônio entre eu e ele. E ele disse para mim: olhe, levante. Levante. Veja, estão tudo rindo de você. Os irmãos não estavam rindo, mas ele colocava aquela visão diante de meus olhos. Ele disse: vai embora, porque aqui não é o meu lugar. E eu me levantava para correr, mas ao me aproximar da porta, algo sublime, uma força sublime, segurava, não me deixava eu sair. E ele pegava nas minhas mãos aquele demônio e dizia: vamos embora, porque eu não posso ficar aqui muito tempo. Vamos embora, aqui não é o seu lugar. E o pastor, olhando para mim, disse: moço, Jesus, ele te ama. E Jesus nesta noite quer te libertar. Quer Jesus como teu único Deus e Salvador. E aquele demônio segurava na minha mão para baixo para eu não levantar. Mas algo sublime, aquela força, conseguia erguer minha mão e me trazia para frente. E o pastor erguia a sua mão e botava sobre a minha cabeça. E eu caía endemoniado. E eu me lembro quando eu voltava assim, dois irmãos me seguravam. O pastor pegou o óleo e derramou sobre a minha cabeça. E aquele óleo começou a escorrer e começou a queimar todo o meu corpo. E eu gritava e sentia aquele peso sair de cima de mim. Eu me lembro que eu procurei aquele demônio, a qual eu vivia com ele, andava de mão dada, dormia e acordava com ele. Procurei, olhei para um lado, para o outro e não achava mais. E quando eu olhava para a minha direita, eu via um ser de branco e com a espada na mão e dizia para mim: eis-me aqui, hoje, a partir de agora eu serei o teu companheiro. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, no ano de 90, eu aceitava Jesus como meu único Deus e Salvador. Eu quero lhe dizer que com 2 dias de ter aceito este Deus maravilhoso, Deus quis provar ao inimigo da minha alma e da tua alma que ele tinha me tirado das suas garras. E hoje eu estou na mão de Deus. E quem pode tirar? Com 2 dias de ter aceito este Deus maravilhoso, eu, minha ex-esposa, meus filhos, aquela criança que eu cuidava, que tinha 4 anos de idade, passava de 1h da tarde, o mais novo de leite, e nós não tínhamos se alimentado. Mas Lamentações 3:29 diz: põe a tua boca no pó e talvez haja esperança. Jeremias dizia: talvez haja esperança, porque ele se lamentava. Mas Esdras 10:2 diz: ainda há esperança. E ali eu chorava. E de repente alguém batia na porta. E quando eu me levantava, abria a porta, era um homem chamado Pierre. O homem que vivia conosco no Espiritismo. E ele disse: olha, Roberto, faz aí uma feitiçaria para mim, porque a tua feitiçaria é bem feita, teu trabalho é bem feito na magia negra. E eu disse: agora é melhor ainda, agora é para Jesus. E ele disse: e agora, como é que você vive? E eu disse: pela misericórdia do Deus dos crentes. Mas se passava de 1h da tarde, eu, meus filhos não tinham se alimentado, a criança não tinha tomado o seu leite. E ele puxou a carteira e disse: olha, Roberto, você sabe que dinheiro não é problema. Se você não quiser em cruzeiro, eu te dou em dólar. Disse: olha, depois tu volta a ser crente, ninguém está te vendo. Realmente, não havia ninguém me vendo, mas os olhos de chama de fogo, ele me contemplava. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse para aquele homem: olha,
eu não preciso mais do teu dinheiro. Porque os irmãos me disseram que hoje eu sirvo a um Deus dono do ouro e da prata. E Ele vai suprir toda a minha necessidade. Mas ao falar, meu filho se aproximava de mim, me pegava pela calça e dizia: pai, eu não aguento mais. Aleluia. Eu estou com fome. Eu olhava para a criança que não tinha tomado o seu leite e o homem dizia: aqui está o dinheiro, diga quanto é, não tem problema se você não quiser em cruzeiro, que naquele tempo era cruzeiro, eu te dou em dólar. Mas a palavra diz, Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu disse: não, eu creio que o Deus que eu sirvo agora, Ele vai mandar a sua providência. E aquele homem se retirava. Eu abraçava meus filhos e chorava, fechava as portas e começava a orar. E de repente, mais uma vez alguém batia na porta. Eu me levantava e abria aquela porta. E ao abrir aquela porta, era uma irmã vindo de Olinda. E ela disse: olha, irmão, dá licença. Vinha com 2 pacotes de feira que não tinha tamanho. E disse: olha, está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem leite, tem de tudo aqui. Deus me mandou aqui, porque eu estava em Olinda, na minha casa, quando Ele disse: olha, levante, passe lá no supermercado, encha 2 sacos de feira e leve para o meu servo, no alto do refúgio. Aleluia. Eu quero te dizer que quando Deus quer agir, Ele dá nome, Ele dá endereço. Nada pode impedir a glória de Deus. E eu glorificava ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Jeová Jiré, Deus de providência. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara e o Deus que sana. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Medabelé, o Deus que fala. É o Shimael, o Deus que escuta. É o Deus, é o Menehanamim, o Deus cheio de misericórdia. Ele é Jeová Samar, Deus que está presente neste lugar, mais que o ar que respiramos. Ele é o Sabarote, Senhor de toda a terra, Deus dono do ouro e da prata. Não sei qual é a sua situação, mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Tudo está nas mãos de Deus. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Aleluia. Deus é dono de todas as empresas, dono de todo o banco. Se aquieta, porque Deus é dega na vassubra de vaciar. Eu sinto que Deus já está providenciando o necessário para ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao meu decamachubra de vaciar. E o irmão Roberto cantava, glorificava a Deus, mesmo desafinado. Mas o louvor vinha da alma. E quando o louvor vem da alma, chega diante de Deus como aroma suave. Mas alguém que vivia comigo disse: vamos ter de matar ele. Ele agora só quer cantar para esse Deus. A vida dele agora é cantar para esse Deus. E foram fortemente armados para a minha porta, para me matar. Mas antes, eu estava orando e Deus me revelava um demônio lançando uma lança sobre mim, e o anjo vinha com a espada e defendia. E aquele homem batendo na porta disse: olha, Roberto, eu sei o que você está aí. Se você é homem, saia para fora e morra como homem. E eu quero ver você cantar agora. Eu quero ver que esse Deus que você tanto canta, tanto louva, vai te livrar da morte. Mas a chave da morte e do inferno está na mão do Deus Todo-Poderoso. E eu me levantei, abri as portas, ergui a mão para o céu e cantava o hino da harpa 25. Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Ia
diante daquele homem e cheguei numa distância de 1 palmo. É para quem crê, aleluia, Deus está presente neste lugar. E aquele homem que dizia que eu não ia cantar, o homem que dizia que ia ver se Deus ia me livrar da morte, numa distância de 1 palmo, ele dizia para mim: Roberto, aonde é que você está? Porque eu não te vejo, mas escuto você louvar, cantar para o teu Deus. Glória a Deus. Eu ficava invisível diante dos olhos do homem, porque a glória de Deus estava sobre a minha pessoa. Aleluia. E naquele dia havia a manifestação do poder de Deus. Deus mostrou ao homem que ainda tem autoridade sobre a terra. Mostrou ao homem que a chave da morte e do inferno está nas suas mãos. E aquele homem, batendo uma dor nele, ele caiu. E eu disse: Deus, tenha misericórdia deste homem. Mas aquele homem continuou a me perseguir para me matar. E só há 3 saídas: ou se converte, ou se muda, ou desce à sepultura. E aquele homem desceu à sepultura, e Deus me deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado. Não sei quais são as suas afrontas. Mas vá diante dele, em nome de Jesus. E só essa solução: ou se converte, ou se muda, ou desce à sepultura. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que o Rodrigo Emanuel, o meu filho mais novo, eu colocava o nome dele Emanuel, porque quer dizer Deus é conosco. Ele nasceu com a infecção dos seus olhos, e a medicina disse que ele não podia mais enxergar. E meu filho ficava cego. A minha ex-esposa se desviava. E naquele dia, meu filho cego, meu filho também estava sem leite naquele dia. E eu tinha uma irmã que naquele tempo vivia bem financeiramente. E eu disse: Jesus, meu filho está nas tuas mãos. E eu vou até na casa da minha irmã para ela me ajudar financeiramente. Mas quando Deus, ele coloca o homem no deserto, só ele pode tirar o homem do deserto. E ali eu não tinha nenhuma passagem para chegar em Santa Casa, ali em Olinda. E eu disse: Jesus, eu vou na traseira do ônibus. Mas quando eu pegava aquele ônibus, eu conhecia aquele cobrador. Ele dizia: olha, passa por baixo, e aqui está uma passagem. Deus já pelejava por mim. E ao chegar na sua casa, na casa da minha irmã, naquele dia, ela que estava vivendo bem financeiramente, mas naquele dia tudo se fechou, porque eu fui na providência, na ajuda dos homens. Esqueci que em primeiro lugar eu tenho de buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque a porta que Deus fez, ninguém pode abrir. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E minha irmã disse: olha, meu irmão, não sei o que foi que houve, mas aqui está só pela misericórdia. E ela começou a chorar porque queria me ajudar, mas não tinha condições. Não havia condições naquele dia. E eu disse: olha, minha irmã, não chora, porque agora eu tenho um Deus de providência. Eu agora lembrava que Deus, ele era o mesmo. E disse para minha irmã: onde há um círculo de oração? E ela disse: lá em Santa Casa. E eu chegando naquele círculo de oração, sentava no último banco e começava a chorar. E Deus, usando um instrumento seu, em profecia, dizia para mim: homem, a obra está feita. E eu me alegrava no Espírito.
E ao terminar aquele culto, eu fui até o terminal do ônibus e pedi ao fiscal uma parada para voltar para minha casa. Mas ele me negava. E até Paulista, ali em Miroeira, pedia também, ele também me negava. Pedia passagem a um, a outro, e eles me negavam. E eu dei a mão pedindo parada ao ônibus. E o ônibus parou. Mas quando eu ia subir pela frente, ele dava a partida. E ali, umas 4:30 da tarde, eu disse: Jesus, eu vou a pé até Nova Descoberta. E comecei a caminhar a pé. E de repente, aquele demônio mais uma vez se apresentou diante de mim. E disse para mim: olha, quando você me servia, eu não te deixava andar a pé. Eu disse para ele: em nome de Jesus, tu estás repreendido. Porque agora, a pé ou não, eu sirvo a Deus. E ele desapareceu. Quando dava 6 horas, às 6:30, eu chegava ali em Água Fria. E começava a chover. E as lágrimas desciam. E Deus agora falava dentro do meu ser e dizia para mim: meu servo, cante. E eu dizia para mim mesmo: cantar. Aonde quando a angústia está tomando conta de mim. Mas de novo o Senhor falava comigo e dizia: cante. Aleluia. Cante. Mesmo a angústia querer tomar conta de ti, mesmo o desespero querer tomar conta de ti, canta para Jesus. Porque através do louvor, Deus vai mandar a providência. E quando eu cantava, louvava ao Deus digno do louvor. Cantava aquele hino, águas passadas. A chuva começava a engrossar, as lágrimas desciam. De repente, naquele escuro, eu via um brilho. Aleluia. E ao me aproximar, o mistério de Deus, ele é profundo. A palavra de Deus diz: o que eu faço agora tu não sabe, mas saberá depois. E quando eu me aproximava, era um óculos bem bonito, brilhando no escuro. E eu pegava aquele óculos. E quando eu ia mais lá na frente, o moço me parava e dizia: olha, o que é isto na tua mão? Eu disse: é um óculos. Ele disse: quanto é este óculos? Eu disse: rapaz, não sei o valor, eu achei. E ele pegava aquele dinheiro, me dava nas minhas mãos, e eu passava o óculos para ele. E quando eu ia conferir aquele dinheiro, era o dobro daquele valor, daquele óculos. E eu glorificava a Deus, porque Deus trabalha de uma maneira especial. Das mínimas coisas, Deus, ele faz grande. E eu passava no supermercado, comprava o leite do meu filho, fazia aquela feira, pegava o ônibus, não ia mais a pé, e chegava ali em Nova Descoberta. Mas quando eu me aproximava da minha casa, a minha ex-esposa corria e me abraçava e dizia: olha, eu voltei para Jesus. E eu glorificava e dizia: por quê? Porque ela disse: nosso filho voltou a enxergar. Quando a medicina disse que ele não podia mais enxergar, o Deus Todo-Poderoso fez meu filho enxergar. E eu perguntava: que hora foi isso? E ela disse: ia dar 4 horas. Eu disse: foi quando Deus brandou. Quando Deus usava o seu instrumento e dizia: homem, a obra está feita. E eu glorifico a Deus por toda essa maravilha. E agradeço ao Senhor por estar nesse estudo, glorificando e testemunhando do seu poder. E quero lhe dizer, você que vai estar ouvindo esta filha, se você é evangélico, passe a confiar mais em Jesus e creia que Ele paga a dívida, que Ele é dono de tudo, que a enfermidade para Ele não é nada, que Ele é o mesmo. Espera no Senhor e vê a providência de Deus.
E se você ainda não é evangélico, preste atenção. Deus pode fazer muito mais. E hoje eu posso dizer, sou o homem mais feliz, o homem mais rico. E posso dizer que o vazio da minha vida, hoje, ele está preenchido na pessoa de Jesus Cristo. Se eu fosse falar mais e mais, não, o tempo não ia dar. Porque as maravilhas de Deus são maravilhosas. Mas para terminar, antes de chegar neste dia, 3 de novembro, no dia do meu aniversário, para testemunhar do poder de Deus, o inimigo mais uma vez quis matar a minha filha Priscila. Quando ontem eu recebi a notícia que um carro, uma Brasília, tinha atropelado a minha filha e o fígado dela tinha entrado para a costela. E quando chegou na restauração, o médico disse: se operar, ela ia morrer. E se não operar, ela ia morrer. Pelo menos se ela bebesse água, ia morrer. E ontem eu disse para Deus, quando eu fiquei sabendo da notícia: Deus, amanhã, que é hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 97, eu estarei testemunhando do teu poder. E vou dizer que tu ressuscitaste a minha filha. E a medicina disse hoje, que era no domingo, que minha filha vai morrer. E comecei a chorar, pedi oração na igreja. E ao chegar na restauração, os médicos disseram que havia um milagre, que o fígado dela tinha voltado, que não sabia como foi aquilo, mas um milagre. O carro tinha pegado abaixo da sua cintura, era para ela estar para a brecha, não podia mais se mover. Mas quando eu cheguei ali naquele lugar, eu vi a minha filha andando. E mais uma vez eu glorifico a Deus. E hoje eu estou aqui para testemunhar do seu poder. E agradeço a Deus por tudo. Amém. Deus abençoe.